Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Assombrados. Tio Spook aqui para mais uma segunda-feira. Sim, estou com a mesma roupa da segunda-feira passada, porque eu estou gravando em sequência esses vídeos, que hoje é dezembro. Estou adiantando os vídeos para poder passar aí o final do mês tranquilo, né? Porque final do mês é férias, né? Forga, a gente vai dar uma descansada. Como é de praxe, a gente vai para aquelas festas de família. E aí eu tô correndo com os vídeos, então vou usar a mesma roupa assim, sou sem vergonha, não tem problema com relação a isso. E nós vamos hoje tratar mais um Respondendo a Los Scribes, trazendo a vocês aí a resposta às suas dúvidas perante aos vídeos publicados no canal. Gente, é os vídeos, não é questões pessoais. Então, veio com questão pessoal, vai ser deletado. Sinto muito, tá? Eu não vou responder questões pessoais. Nós vamos trabalhar só dúvidas perante aos conceitos apresentados sobre os vídeos. É sério, regras são regras e vão ser sempre cumpridas. Seguindo a lista de perguntas da última segunda-feira, Fernanda Denk. Os pelos da Lilo estão tudo voando aqui, que eu tive que ligar o ventilador. E aí os pelos ficam tudo voando. Aí passa aqui, fica voando. Lilo é meu cachorrinho, tá? Eu tenho um cachorro aqui, e aí fica todos os pelos dela aqui. Fernanda Denk. Olá novamente, Rodrigo, Dani e Lilo. Como estão todos? Tamo bem. Me chamo Fernanda, tenho 29 anos e tenho 50 bilhões de dúvidas sobre tudo. Rapaz, isso aqui vai ser um respondendo ao escrito fretado. Ouvi muitas vezes dos espíritas do kardecismo que cremar o corpo pode ser prejudicial para o espírito que acabou de sofrer o desencarne, pois ele sentiria a mesma dor de ser queimado vivo. Ouvi dizer também que se deve esperar até uma semana para poder cremar o corpo, pois o espírito fica exatamente todo esse tempo preso ao corpo físico. Meu Deus, não. E que o mesmo ocorreria no caso de doações de órgãos. Alguma dessas informações tem fundamento ou são lendas espíritas? São lendas espíritas, tá? No Oriente, por exemplo, as pessoas são cremadas numa pira de fogo gigante. E aí? Como é que faz? Quer dizer que você vai chegar pro hindu, que tá lá jogando os corpos numa pira de fogo e a fumaceira, tudo voando, e os caras meditando em volta, falar, eu sou espírita kardecista, isso não pode ser feito. Vai lá, dá a cara para bater. Não é. De novo, o espiritismo, ele trabalha com o que realmente ele acha que é. Vamos entender certas coisas. A gente tem uma doutrina espírita baseada em princípios do Allan Kardec, que vem das escolas do mentalismo na França. Isso no século XIX. Veio para o Brasil. No Brasil, se mesclou o espiritismo com conceitos abrasileirados que poderiam ser realmente atrelados a isso. Então, você tem muitos conceitos dentro do espiritismo que são utilizados de crendices populares. Essas crendices populares, elas foram sendo agregadas ao longo de muito tempo e fundiram-se no espiritismo. Se você for para a França, você vai ver que o espiritismo não tem símbolos do catolicismo, como a gente tem aqui. Então você tem cruz, você tem imagem de Jesus. Você fala, mas isso não tem nada a ver lá na França, não existe isso. Mas no Brasil, o espiritismo teve que ter um apoio dentro daquilo que era colocado como uma religião local. Então, se mesclou e foram se adicionando conceitos. Muitos conceitos são baseados no eu acho que é assim, então eu vou colocar. No budismo, por exemplo, as escolas monásticas budistas, eles ensinam você, por meio de técnicas, a se desapegar do corpo numa questão de um estalo. É fato, é real. Eu mesmo tive agora, no dia de finados deste ano de 2019, que estou gravando este vídeo, um retiro de técnicas que ensinam você a se desapegar rapidamente de todo o seu corpo, seja ele físico, emocional e mental, para disparar sua consciência para que você possa vir em uma outra vida melhor
ou realmente encaminhar sua consciência para um lugar onde é devido dentro dos conceitos budistas tibetanos. Então eu não tenho como me apegar ao meu corpo, porque a minha mente não vai estar olhando para baixo, a minha mente vai estar olhando para cima. Então isso só funciona para espíritas dentro do espiritismo, porque não é uma verdade absoluta e não é aplicável a nenhuma outra crença. Tá? Então assim, de novo, são lendas espíritas. Leio muitos livros de Umbanda, estou inserida nela há 2 anos e busco o máximo de conhecimento, conselho que eu vi de muito bom grado do seu canal, e com o estudo surgem dúvidas. E muitas delas estão relacionadas às zonas inferiores de energia. Um espírito perdido pode realmente ser preso e torturado por outros espíritos maldosos nessas zonas densas? Nunca, não existe. Não existe isso. Espírito escravizando espírito, eu acho que são conceitos também deturpados, tá? O que seria o esgotamento energético citado nesses livros que podem deformar a forma que os espíritos se plasmam? A gente já tratou tudo isso, Fernanda, nos meus vídeos. Então a gente tem conceitos, não desmistificando as crenças populares, que são necessários para que as pessoas entendam o que realmente é de fato. Então vamos lá. Primeiro que os espíritos que estão ao nosso redor, eles não são pokémons. Eu tenho que falar isso para a molecada, porque a molecada gosta de viver num RPG. Hoje mesmo eu respondi uma pessoa que veio me perguntar isso no box do vídeo, e eu acho ofensivo, porque a ignorância tem limite. Então, tratar espíritos como se fossem um jogo de Pokémon ou um RPG é da maior ignorância possível. Então é assim, tio espírito, a gente já viu aqui, existem brigas de espíritos? Existe um gel que eles usam no mundo espiritual, que é o ectoplasma, e aí eles montam um ringue na sua casa de ectoplasma, aí vem o juiz, aí faz lá o Perninha contra o Michel Serdã, aí começa a paulada, né? Então na sua casa, você está jantando com a sua família, né, tomando lá o seu chazinho, o chá está delicioso, não está, Elvecchio? O Enzo, como está o seu açúcar? Está satisfatório? E esse sal do Himalaia que nós utilizamos, que coisa gostosa, não? E na sua sala quebrando pau entre os espíritos, você vê a cadeira levantando e dando nas costas do outro. Isso é realmente uma mente deturpada que cria um cenário desse tipo, porque tem muito moleque que acha que o mundo espiritual é um jogo de Pokémon, onde você vai ter lá o Pikachu com o Charmander quebrando pau na sua sala. E eu não gosto de Pokémon, então foi os únicos nomes que eu lembrei, tá? Isso não existe, tá? Isso não existe. Existe uma questão de vibração entre os seres. Um espírito vibra diferente do que um obsessor, que vibra diferente de outros seres do mundo espiritual. Esses seres, eles possuem uma vibração mais densa e mais forte à medida que o seu corpo de energia vai se deteriorando ao longo da sua existência. Essa deterioração se dá, obviamente, por energias muito mais, que eu posso dizer, virais. São energias viscerais, obrigado. Energias viscerais. Por que viscerais? Porque eles são basicamente energias que estão atreladas aos instintos de sobrevivência, a vibração mais pura relacionada à necessidade de sobrevivência daqueles seres. Então, você tem o instinto sexual, você tem os impulsos ligados ao ego, a necessidade de ainda existir baseado num princípio de uma emoção inferior. Então, nós temos a ignorância, o ego, a raiva, os desejos, a inveja, a cobiça, todos esses tipos de desejos inferiores é que estão relacionados à existência desses seres ainda no nosso universo, ainda no nosso mundo. Leia esse universo e mundo, tudo aquilo que lhe rodeia, e não uma questão planetária, ok? Então o universo do Tio Spook é isso aqui, esse aqui é meu universo, ok? Minha sala de gravação, meus berego-dego, meu computador, então eles estão trafegando aqui tranquilamente. À medida que esses seres vão caminhando cada vez mais para essas sombras, vamos colocar assim, ou seja, para as energias mais densas, o corpo de energia deles vai modificando. Então, o que acontece? Quando eu tenho um espírito e um obsessor na sala, eles ficam distantes, mas quem impera mais forte é a energia do obsessor, que se sobrepõe à vibração de um mero espírito que tem a energia mais fraca.
Então existe uma questão de respeito à vibração que um emana que o outro, ok? Seria o esgotamento energético citado nesses livros que podem deformar os espíritos e plasmam em suas mentes. Já expliquei agora. Se os universitários acharem que os inscritos não estão prontos ainda para saber a segunda parte das perguntas, pois é um assunto bem pesado, tudo bem não respondê-las. Já respondi na playlist Desmistificando as Crenças Populares, onde a gente abre o jogo com relação a tudo o que acontece no mundo espiritual por meio de orientações que são passadas pelos grandes mestres do Oriente, os grandes mestres que realmente trazem esse conhecimento e aprendizado para que eu possa contribuir para a mudança, aí sim, de mentalidade das pessoas, começarem a sair de certos conceitos e ver como o mundo realmente é. É importante isso. Jaqueline Kanashiro. Bom dia, Rodrigo. Tio Sprux. Sou eu. Tudo bom? Tudo beleza. Comecei a assistir os seus vídeos há alguns dias. E hoje me deparei com a postagem no YouTube, Análise Espiritual, Crianças Médiuns e seu medo de espíritos. Nele você comentou sobre a mediunidade, como as pessoas confundem ser um médium, um sensitivo e as emoções. Você mencionou também a situação na qual muita gente se pavoneia, não conheço essa palavra, pavoneia, ostenta a mediunidade, o dom, e que para ser médium é necessário frequentar centros, além de ter uma boa leitura diversificada sobre o assunto. Confesso que eu me senti bastante confusa, até porque, vamos lá, tem que fazer a escolinha do canal Tio Spook, né? Eu me auto-questionei sobre a minha mediunidade, meu dom. Dom não é uma palavra a ser utilizada no nosso canal. Será que eu posso chamar assim? Não, não pode. Passei muitos anos no candomblé, no paganismo, não é paisagismo, né? No paganismo e no kardecismo. Cheguei a ser iniciada. Muita coisa aconteceu nesta minha caminhada espiritual. Atualmente sou orientada por um guia. Não confio em guias. Que me aconselha e já me livrou de muita cilada e muitos problemas sérios. Mas enfim, estou tentando desenvolver minha espiritualidade, entretanto estou tendo algumas dificuldades, tanto para achar que é coisa da minha cabeça. Com certeza, muito da espiritualidade do povo brasileiro é da cabeça. Insegurança quando por ter medo de não fazer direito, de andar certo e não ser uma boa médium. Se você não trabalha em centro espírita, você não é médium. Escuto, vejo, sinto, sonho, não acredito em sonhos. E deveria incorporar. Deveria não é uma palavra muito boa. Mas tenho a insegurança que me engole e me faz duvidar de mim mesma. Meu guia conversa muito comigo sobre isso. Mas ainda tenho insegurança. Por favor, se alguém puder me aconselhar, nós não aconselhamos ninguém. Ninguém. Tá? Eu sinto muito, Jaqueline, mas a gente não aconselha ninguém. Tá? Aqui não é uma central de aconselhamento, eu falo sério isso, Jaqueline, porque é a necessidade das pessoas entenderem que a função do canal Spook Houses é dar um esclarecimento espiritual e principalmente colocar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas ou um ponto de interrogação sobre suas cabeças. E aí vocês pegam as suas mochilinhas, as malinhas e vão atrás da espiritualidade. Vocês vão atrás realmente de um aprendizado, de um questionamento ou de lugares que podem começar a busca. Nós não aconselhamos lugares, nós não aconselhamos pessoas, nós não indicamos nada. Porque o que é bom para mim não necessariamente é bom para vocês. O que é bom para vocês não necessariamente é bom para mim. Então cada um aqui tem um caminho espiritual, seja no hinduísmo, no budismo, sei lá, no jainismo, seja no kardecismo, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, onde vocês quiserem. Eu não posso indicar para vocês centros e templos de budismo, onde o budismo impera ou é praticado, sendo que vocês não querem, ou não querem entender o budismo, não querem seguir o budismo, ou acham que o budismo não é um caminho aí que realmente vai atender a expectativa de vocês. Não posso. Então vamos entender que a gente tem regras, essas regras elas são necessárias, tá? Sobre seus apontamentos naquele vídeo sobre as crianças médiums, eu sempre vou bater nesses vídeos, mas eu vou bater com vontade. E eu adoro apontar dedos para esses vídeos, por quê? Primeira coisa,
Lugar de criança não é centro espírita. Lugar de criança é na escola, aprendendo. Aprendendo a falar, aprendendo a ler e escrever e aprendendo a trabalhar os hemisférios do cérebro, seja a questão de humanas ou exatas. Começar a desenvolver as percepções de quem eu sou, o que eu devo fazer no mundo, qual é realmente a minha função no mundo, o que eu devo seguir de profissão, o que eu devo seguir de aprendizado real, pé no chão, pé no chão. Ao longo do aprendizado dessa criança, seja um menino, onde está lá na escolinha, ela vai se deparar com certos fenômenos que acontecem. E eu falo para as pessoas, ignorem esses fenômenos. Por quê? A espiritualidade não é uma obrigação, ela é uma escolha. Você pode ou não seguir um caminho espiritual. Se você realmente escolher seguir um caminho espiritual, quando você tiver uma maioridade, atingir realmente os 18 anos, 20 anos, 21 anos, e você já ter realmente terminado sua escolaridade, falar agora eu vou trabalhar no mercado, vou ser um profissional, vou poder atuar e em contrapartida vou buscar agora sim respostas à minha espiritualidade. Perfeito! Seja bem-vindo à espiritualidade. Agora, se você é uma pessoa que não sabe ler e escrever, escreve peço com 2 S's, escreve completamente errado, não tem conhecimento nenhum e acha que pode entrar na espiritualidade, querido, você vai se arrebentar de cabeça, você vai se arrebentar. Espiritualidade não é só você acordar achando que você tem um, entre aspas, dom. Espiritualidade é leitura, espiritualidade é buscar respostas por meio de conhecimentos empíricos, pegar livros, ir atrás de escritores, começar a comprar e investir numa educação espiritual sólida e consolidada. Eu tive na minha casa mais de 1000 livros de todos os tipos de assuntos. Eu não tinha lugar para dormir, porque os livros imperavam na minha casa. Com o passar do tempo, eu vi que realmente aquilo estava chegando a um extremo e que eu poderia assinar plataformas, seja a Biblioteca de Oxford, podia assinar o Scribd, podia assinar meios que pudessem me passar esses mesmos livros e eu me desfazer deles. E foi o que eu fiz. Vendi os livros, assinei essas bibliotecas no mundo, onde eu tinha acesso a conteúdos iguais ao que eu tinha e até a outros livros que eu precisava na época. Hoje, minha biblioteca é baseada única e exclusivamente em livros do budismo do mundo. Então, eu não tenho só os livros de budismo que vocês veem por aí, que são os de autoajuda. Eu tenho livros extremamente técnicos de práticas, coisas assim absurdamente grossas, que ensinam vocês a fazerem certas práticas, meditações, claramente depois de ter a sua iniciação, tomar refúgio, ter um aprendizado em centros budistas e ter a devida informação para a realização de tais práticas. Então, assim, o que eu falo para vocês é, a espiritualidade hoje, ela não é uma obrigação, ela é uma escolha, você pode fazer o que você quiser, mas quando você fizer, faça com sabedoria. Não faça baseado em chutômetro, não queira aos 15 anos de idade achar que você tem um dom, porque você não tem droga nenhuma. Vou falar o português correto, você não tem droga nenhuma. Por que isso? Nós vivemos em um hemisfério real, um hemisfério, né? Nós temos aqui as Américas, onde tudo está atrelado a fortalecimento da igreja, do cristianismo e do catolicismo. As suas vertentes e suas ramificações, como vocês quiserem colocar. Tudo aquilo que a igreja não sabe responder, ela acha que é um dom. Então ela vê pessoas fazendo curas milagrosas. Como ela não sabe justificar aquilo, e ela precisa daquelas pessoas junto à instituição religiosa, como a gente já viu com muitos abades, com muitas pessoas que não tinham por que estar atreladas à igreja, mas foram, vamos dizer assim, adotados por esta instituição, a qual utilizava dessas ferramentas, dessas pessoas para propagar ainda a sua doutrina. E aí o que acontece? Esses caras, eles são colocados como figuras que têm dons, porque a igreja, na sua ignorância, não sabe explicar o que eles fazem. Ah, é um dom do Espírito Santo, o escambau. Aquilo, se você vai para o Oriente, leva o conceito de dom, o cara ri da sua cara.
Fala, amigão, não existe dom. O que existe é o desenvolvimento de certas habilidades que você já nasce com. Você nasce com uma certa sensibilidade. O aperfeiçoamento dessa sensibilidade gera a habilidade. Essa habilidade dentro de um contexto que nós colocamos como espiritualidade gera realmente uma ferramenta hábil para você poder curar enfermidades ou realmente realizar certas milagres, vamos colocar dessa maneira. Então, erroneamente, as pessoas consideram como dons. Por quê? Porque é a ignorância que impera sobre a fala do indivíduo. Não existe dons, existem habilidades desenvolvidas, tá, Jaqueline? Então é importante você entender que você não tem dom. Você nasceu com uma sensibilidade, que é o que você está me dizendo, tá? Essa sensibilidade, ela vai ser direcionada para uma finalidade. Então você pode ser exatamente, trabalhar com paganismo, trabalhar com kardecismo, ir para o candomblé, e aí ela é direcionada. Como a gente falou no Respondendo aos Escritos passado, na hora que você direciona isso, você se transforma num médium, quando ligado ao kardecismo ou ligado a Umbanda, Quimbanda ou Candomblé. Aí você pode ser um médium, pode ser sacerdote, pode ser o que aquela doutrina lhe colocar. Fora isso, você não tem médium dentro do hinduísmo, você não tem médium dentro do budismo, você não tem médium dentro do shintoísmo. Ali dentro são outras habilidades que são desenvolvidas dentro dessa sensibilidade que você tem, e aí sim você se transforma numa outra ferramenta, num outro conceito, você desenvolve uma outra habilidade para ajudar indivíduos e principalmente se ajudar. Gente, a gente tem que separar as coisas, é sério, tem que separar conceitos, tem que separar o que realmente é do que não é, o que é devaneio, o que é eu acho que do fundamento real da espiritualidade. Eu acho que já cansou, eu acho que não está ajudando as pessoas, sabe? Eu acho que é muita especulação. Ou a gente trabalha com fundamento, ou vai ser só achômetro. A espiritualidade vai mudar de nome, vai ser o achômetro espiritual. Então eu tenho que corrigir vocês, eu tenho que realmente colocar vocês num conceito. Esse conceito é extremamente importante e valioso para que vocês falem e entendam o princípio. Realmente, o que é e como ele se justifica. E aquelas crianças médiums, pelo amor de Deus, viu? Vou te falar, vale a pena só pela risada. Eu dou muita risada naquilo. Richard Gonçalves. Olá, Tchuspook. Sou fã de carteirinha do canal. Você é fera no que faz, cara. Gostaria de saber quando entra em contato com espíritos obsessores, você consegue saber através deles o nome, etc., saber da família. Pois vejo os videntes e caça-fantasmas famosos aqui no Brasil que ficam falando coisas vagas para as pessoas sem ser direto, tipo o espírito que está aqui dava um sorriso assim, muito risonho. Só coisas vagas? Obrigado e tudo de melhor. Richard, essa é uma pergunta bem delicada, porque assim, eu não conheço todos os espíritas videntes do Brasil, tá? Existem pessoas que fazem um trabalho bem legal, sem dúvida, sem dúvida. E existem pessoas que trabalham com leitura fria e leitura quente dos indivíduos. Leitura fria e leitura quente, a gente já buscou conceito sobre isso nos vídeos de videntes. Na verdade não são videntes, eles são colocados como psychics, são sensitivos americanos. A espiritualidade americana é diferente da espiritualidade brasileira. Nos Estados Unidos, eles têm o psychic, que é o cara que é mais sensitivo. Aqui no Brasil é que a gente tem um conceito mais atrelado à vidência, clarividência, clareaudiência e outros princípios, mas nos Estados Unidos, não. E esse tipo de conceito é bem complicado. Leitura fria, leitura quente, é a maneira como as pessoas fazem para ver gestos, atitudes, posturas, outros que puxam o Facebook da pessoa e fica com ponto eletrônico enquanto o cara fica puxando a informação e fica especulando sobre a vida. Isso a gente já viu sobre alguns casos nos Estados Unidos e não fui eu que julguei, foi o americano que foi atrás. O americano foi lá, bateu na porta do cara e comprovou por A mais B que não funcionava.
E assim, não foi um vídeo só. Existem dezenas de vídeos dentro desse contexto. Seja da Teresa Caputo, do Henry Tyler, ou daquele taxista lá, que não é taxista, na verdade, né? John Thomas. Obrigado aí, quem falou, obrigado aí pela ajuda. Eu não lembrava dele. Tá? Pra você ter uma ideia, Thomas John, ele foi preso nos Estados Unidos por estelionato, tá? Então ele foi preso. Se você pegar lá o disclaimer dele, tem lá realmente que ele pegou cana por mentir, fazer estelionato com relação a imóvel, tá? Então, é ruim. Rodrigo Richard, não trabalho com esse tipo de sensibilidade. Eu não vejo só espíritos. O meu negócio não é ver espíritos. O meu negócio é trabalhar com obsessores e criaturas que podem afetar e gerar enfermidade às pessoas. Quando, dentro de conceitos budistas, a gente entende que enfermidades são causadas por problemas reais de má formação genética, físicos, problemas kármicos e problemas ligados aí sim, criaturas do mundo espiritual, e no budismo ensina isso, a gente começa a entender os certos critérios de o que realmente eu devo fazer para ajudar as pessoas. Então, quando a gente fica imerso a conceitos de quais seres que realmente, dentro do conceito budista, então nós estamos falando de uma religião, é uma religião reconhecida no Brasil, hein? Esses seres realmente existem dentro de uma doutrina budista e eles realmente podem causar enfermidades dentro do conceito budista, eu aplico isso às pessoas, eu verifico que são reais aqui dentro do Brasil. E são reais no mundo todo. Quando eu faço essas análises, eu vejo que existem sim esses seres reais em todo lugar do mundo. Então, funciona. Então, o budismo está correto. Na hora que o budismo está correto, eu começo a buscar ferramentas para tratar as pessoas. Então, esse é o meu negócio. Meu negócio não é trabalhar como videntes trabalham. Eu não sou vidente. Eu não trabalho com vidência. Clarividência é ver através de algo ou alguma coisa. Então eu vejo através do corpo de energia de um indivíduo. Eu vejo o corpo físico, emocional, mental e espiritual. Mas eu não consigo ver e nem prever futuro. Gostaria, mas eu não tenho essa habilidade. Acho que é interessante. Não vai ter utilidade nenhuma para mim. Mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida, mas eu não desenvolvi. Os videntes conseguem trabalhar isso. A linha tênue entre ver espíritos, de novo, eles podem trabalhar vendo espíritos e aí trazem essas simples percepções. Para quem assistiu o vídeo do Whindersson Nunes, que eu publiquei no canal, que ele foi lá para os Estados Unidos e teve contato com uma vidente. Na verdade é uma psychic, né? Nos Estados Unidos não tem vidente, eles são psychics. O que ela faz? Eu não sei. Vamos partir do princípio que aquilo não foi forjado. Tá? Vamos partir do princípio que não houve nada, nenhuma intenção forjando aquela situação. Que realmente a psychic não conhecia o Whindersson Nunes, não pesquisou sobre ele na internet, não realmente verificou nenhuma situação da vida dele. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o corpo de energia do Whindersson Nunes. Então, o Whindersson está do meu lado, ela vai pegar a vibração que está no corpo de energia dele. Essa vibração remete ao quê? A lembranças de parentes, às emoções, a pensamentos. Então, ela acessa isso. Na hora que ela acessa isso, ela tem acesso à psychic dela e vai trazer uma imagem do parente que faleceu. Na hora que ela lembra, pelo emocional do Whindersson, que ele perdeu um parente, ela traz a imagem desse parente. Só que a imagem desse parente remete não somente à estrutura física, mas aos seus gestos, à forma como ele era e a forma como ele agia. E com isso, ela predetermina um link entre ela e o Whindersson. Então, o que ela faz? Ela fala, olha, você tinha uma avó que faleceu. Ok, o Whindersson, ok, Ela era assim, assim, assim. Ok, era. Ela tinha um jeito assim. Por quê? Porque ela começa a se conectar às lembranças e às memórias por meio do próprio Whindersson Nunes. É legal
não é legal, funciona, não funciona, não sou eu que vou determinar isso. O meu negócio aqui é outro, o meu negócio aqui é tratamento. Cara, quando vem uma pessoa dizer, cara, eu tenho câncer, tenho diabetes, tenho leucemia, eu tenho problemas respiratórios, meu olho brilha. Eu falo, puta, eu quero, porque o maior desafio da minha vida é cada vez mais ajudar essas pessoas a sair de uma zona de enfermidade. Sendo eu certificado internacionalmente, com realmente o respaldo de um instituto das Filipinas para poder acompanhar esses pacientes junto à medicina tradicional, tá? Então eu sou um terapeuta e psicoterapeuta real, holístico ou alternativo, ou como vocês quiserem colocar, mas eu tenho um certificado real como terapeuta e psicoterapeuta internacionalmente. Então, eu tenho a licença para poder ajudar essas pessoas e complementar os tratamentos que o médico coloca a elas. Então, nós não trabalhamos, Richard, com conceitos de evidência, tá? Eu não posso determinar que se uma pessoa está vendo ou está fazendo é real ou não, tá? Principalmente aqui no Brasil, onde eu não posso analisar médiuns videntes brasileiros. Então, eu não posso analisar mais nenhum caso aqui no Brasil. Por quê? Porque existe um uso de direito de imagem extremamente sério. Eu posso ser penalizado por meio de processo judicial, ou tomar strike, ou perder até meu canal. Por quê? Porque eu fui lá e fiz análise de uma vidente que é renomada no Brasil, ou mesmo que se sentiu desconfortável com as coisas que eu disse ou vi. Então, eu sinto muito, eu não posso fazer nenhuma análise para trazer um padrão de comparação falando, ó, real ou não real, tá? Gostaria, mas não posso. Vamos lá. Maicon Folletto, não é do Spoleto, mas é um Folletto. Bom dia, Rodrigues. Eu sou o Maicon, da Igrejinha, próximo ao centro budista que você esteve no início do ano. Lá, o Kadrulink. Muito bonito o centro lá. A gente provavelmente deve voltar para fazer algumas iniciações com os lamas. Tem algumas já programadas para este ano. Tenho uma dúvida até hoje, não consegui uma resposta clara. Já fiz exames e tudo e não consigo descobrir o que pode ser. Tenho uma dificuldade de gravar as coisas na mente. Eu também tenho. Como se existisse uma chave que desligasse e eu esqueço completamente qualquer coisa que me falaram há horas atrás. Para mim é importância. Tem coisas que são importantes, outras coisas que não são. Já fiz várias consultas espirituais e não houve uma resposta clara. Uns me dizem que é por conta do estresse e outros do nervosismo. Bom, minha pergunta é, pode essa minha falta de capacidade de armazenar informações no cérebro ser uma causa espiritual, algo parecido? Grato pela atenção, te admiro muito o seu trabalho. Michael, eu não posso avaliar, cara. E eu peguei a sua pergunta porque é extremamente importante as pessoas entenderem certas coisas, tá? Existem doenças que são causadas por problemas físicos, existem doenças que são causadas por problemas emocionais, mentais e aí sim espirituais. Quando uma pessoa vai buscar auxílio médico e ela passa por um check-up, uma verificação dentro desses três aspectos, e aí nenhum médico no mundo conseguiu identificar a causa da sua enfermidade, aí a gente pode começar a olhar para o lado espiritual. Fora isso, eu não posso determinar nada a respeito de ninguém. Eu não posso determinar que a razão de uma doença é espiritual. Eu não posso determinar que um obsessor está causando uma enfermidade. Nunca. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser claro e agir de acordo com um princípio simples. Qual é a sua enfermidade? Eu tenho depressão, eu tenho medos, eu tenho fobias, eu tenho vícios. A sua doença está atrelada a isso. Dentro desse critério, a gente vai trabalhar um leque, um grupo de diversos fatores. Um deles, físico, sobre o que realmente impacta essa doença fisicamente sobre você. Então você tem diabetes, você sabe exatamente onde atua a diabetes. Você tem esclerose múltipla, você sabe fisicamente onde atua a esclerose múltipla. Se você tem um problema emocional, esse problema emocional ele vai gerar um impacto emocionalmente em você, mas também físico. E mental, ele também afeta o seu emocional e afeta o seu físico. Então a gente tem que aprender a lidar com esses três fatores e entender a razão de sua enfermidade, para depois começar a olhar para a espiritualidade. Então, a ninguém
eu vou dizer realmente, sem comprovação, de que o que a pessoa tem está atrelado à espiritualidade. Não tem como. Então assim, Maicon, o que eu recomendo é vá ao médico, busque realmente um laudo médico, vê se é, o que pode ser. Aí sim, por meio de um laudo médico, você vem com a gente, manda o laudo médico, fala, olha, tio Spook ou Dani, eu tenho um problema, tá aqui, foi comprovado, o que vocês podem me ajudar dentro do princípio médico? Comprovado isso, beleza, a gente pode fazer um trabalho junto com o seu médico, tá? Trabalho não é um trabalho, entre aspas, o que você ouve aqui no Brasil, tá? É um trabalho junto com as medicinas orientais. Então, é deveras importante ter esse acompanhamento, é deveras importante a gente poder verificar o que é. Nada é baseado 100% só no espiritual, nada. Tudo tem uma causa, tudo tem um problema que seja físico, mental ou emocional, atrelado ao próprio indivíduo que se fragiliza ao longo da sua vida. Existem pessoas que bebem, fumam, usam drogas por uma questão emocional ou mental. E a partir disso, atrela-se sim a questão espiritual agindo sobre, criando formas de pensamento e atraindo seres do mundo espiritual que consomem aquela energia a qual você está se deteriorando. Mas a causa principal não foi um obsessor, a causa principal foi o seu vício, o seu desequilíbrio emocional. Sona Sati, olá Rodrigo. Qual a melhor forma de melhorar, amenizar sentimentos negativos como orgulho, ego e impaciência? Abraço, Sônia. O budista dentro de mim vai dizer para você que é sanando a sua ignorância. Eu acho que o próprio Shagdu Gompa, o Shagdu Tulku Rinpoche iria falar isso. Mas assim, Sônia, a melhor coisa que você tem que agir sobre, quando você me fala a questão de anular ou amenizar esses sentimentos negativos, é reconhecê-los. A maioria das pessoas não reconhece. A maioria das pessoas não reconhecem esses sentimentos e aceitam que elas são assim, né? Então tem pessoas que falam claramente, eu sou raivoso, eu sou agressivo, minha natureza é essa. Cala a boca, sua natureza não é essa, você se fez dessa maneira. Esse é o fator. Você se torna aquilo que você deseja. Você se torna aquilo que você realmente aceita como. Você não é nada disso. Você é simplesmente uma pessoa sem nenhuma dessas reações. É curioso porque, vamos lá, o que te deixa dentro dessas emoções que a gente chama de emoções inferiores ou são os demônios da nossa mente, né? Que é o orgulho, raiva, inveja, a ignorância, os desejos. O que te leva a isso? Qual é o impulso que te leva? Primeira coisa é a sua mente. A sua mente te leva a gerar isso por meio de duas reações, uma reação interna ou uma reação externa. Vamos lá. O que leva você a cobiçar algo? A vontade de querer ter. Às vezes o querer ter advém de um problema emocional que você possui. Porque o ato de consumir, ele é um ato de sanar, por exemplo, uma enfermidade sua. Eu quero consumir porque eu acho que isso vai ocupar o vazio que eu tenho dentro de mim. Então você consome desenfreadamente. Isso é complicado porque te leva a cobiçar sempre as coisas. Eu quero aquilo porque eu quero aquilo, mas por quê? Porque eu quero. Então você já tem um fator que você não sabe justificar dentro de um princípio de cobiça. Pode ser externo, quando você observa, por exemplo, vou chutar um exemplo esdrúxulo, ok? Você vê a propaganda de um iPhone novo. Você fala, eu quero. Por quê? Porque eu quero. Mas por que você quer isso? Ele não faz a mesma coisa que um telefone normal faz? Ele não faz a mesma coisa que o seu telefone faz? Mas eu quero. Então você tem um fator externo que te leva a gerar uma cobiça. Tudo isso é uma ignorância. Porque você não entende o que acontece com você, você não reconhece esses fatores dentro de você e você não entende a real função dos objetos que são necessários para a sua existência. Eu tenho, isso aqui acho que é um iPhone 5. iPhone 5. Comprei porque na época eu estudava música e o telefone, a Apple é especializada em sistemas de música. Então eu comecei a colocar aplicativos de música aqui. Então eu tenho aplicativos de música no meu telefone.
tá? Eu tenho AmpKit, eu tenho Chord Wheel, Melody Guitar, tudo que são aplicativos que ensinam música. Melhor que uma outra plataforma. Eu gostei, melhor que o Android, eu falei, beleza, é útil para mim, mas é um iPhone 5. Nós estamos no iPhone, sei lá, 11. Já rodou muito, né? Então, assim, a ignorância é um fator principal que leva o ser humano a ter todos esses fatores. Quando você anula a ignorância e começa a entender o que realmente são esses fatores, você olha para esse tipo de coisa e você fala, cara, isso aqui não me pertence, isso aqui não é meu, isso aqui não é legal para mim. Você vai expurgando isso de você até você ficar vazio. Quando você ficar vazio, sem nada, completamente livre, desapegado de qualquer tipo de referência, você vai olhar para dentro e você vai entender, agora sim, esse sou eu. A partir do momento que você tem um impulso externo que te leve a gerar uma cobiça, um surto de raiva, você vai olhar essa raiva como se fosse uma terceira pessoa. Essa raiva ela vai vir para te pegar, mas você vai olhar essa raiva e vai falar, isso aqui não me pertence. Esse é um fator gerado momentaneamente que me leva a ter uma atitude que não é minha. E você anula completamente esse impacto sobre você, você limita a área de atuação desta raiva e você fala, aqui é o meu limite, eu não posso passar disso. E aí você descarta. Você pode até ter o início da raiva, mas você tem que entender que aquilo é um fator externo e momentâneo. Ela não pode durar muito tempo, ela não pode existir muito tempo dentro de você. A cobiça é a mesma coisa. Você olha o negócio e fala, cara, eu quero. Aí chega uma hora que você fala, e o eu preciso? Será que eu preciso realmente disso? Será que eu preciso realmente daquele objeto? Será que ele vai fazer tanta diferença na minha vida? Será que o valor que eu estou pagando não é muito acima do que realmente eu posso pagar? Eu posso me comprometer, eu posso prejudicar minha renda, eu posso afetar, talvez, a estrutura familiar baseado nisso. Então você tem que agir sempre na questão do conhecimento. É útil? Não é útil? Vai realmente ser algo que vai me favorecer ou não? Lembre-se, o entendimento, a anulação da ignorância é um dos fatores principais para você desmantelar toda a cadeia que envolve a questão do ego, da ganância, da cobiça, da raiva, tudo isso. Quando você tira essa questão da ignorância, ela é o fator principal que desmantela todo o resto. Porque a partir da anulação da ignorância, você vê que você não precisa de raiva. Você não precisa de outros fatores que comprometam quem você é. Você é uma tábua rasa. Uma tábua rasa no sentido de você não tem que ter nenhuma dessas emoções. Você não precisa transparecer nenhuma dessas emoções porque a sua mente, ela não necessita delas. Na hora que você gera esse fator interno ou externo, você está com um problema. E aí sim você busca anular esse problema. Conhecimento é a chave de tudo. Busque conhecer a si mesmo. E aí sim você vai começar a entender como anular esses mecanismos e dar risada nesses momentos de raiva, dar risada sobre as atitudes da sua própria mente em querer algo como uma criança quer. Bate o pé dizendo, eu quero aquele iPhone, eu quero aquele telefone, eu quero aquele carro. Por quê? Porque eu quero. Por que você quer? Não é a mesma coisa que um carro normal, não é a mesma coisa que um telefone normal, não é a mesma coisa que algo que você já tenha. Aí você acaba com a criança de 5 anos que está dentro da sua mente. É muito divertido fazer isso. Faça. É um exercício muito legal. Bom, 44 minutos de vídeo já foram passados aqui pelo meu relógio. Meu Deus do céu, falamos demais, mas é importante vocês terem todo esse aprendizado, tá bom? Gente, eu agradeço de coração, muitíssimo obrigado por assistirem o vídeo até agora, muitíssimo obrigado por fazerem parte da família do Spook House Casas Assombradas e principalmente por ajudar sempre aqui o canal, a plataforma a crescer, seja assistindo as propagandas, tornando-se membro e tudo mais. Recadinhos finais, eu peço para que vocês assistam porque é de extrema importância. Primeiro, para aqueles que querem passar pelos tratamentos que nós disponibilizamos aqui, que são as limpezas de casa e os tratamentos para enfermidades
físicas, emocionais, mentais, espirituais e qualquer outra que você venha a ter, deve encaminhar para limpeza de casas, com Z, limpeza com Z, de casas@gmail.com, a sua solicitação de ajuda. Lembrando, nós não damos conselhos espirituais, nós não fazemos consultas espirituais. Nós trabalhamos diretamente com técnicas voltadas à limpeza e à retirada de energias que estão sobre vocês. É sério, tá? Bom, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema Seja Membro, que você clica, você doa aqui R$8 por mês, isso ajuda muito a gente a continuar na plataforma. O PayPal, que também é uma ferramenta de doação, que muita gente tem feito, tem ajudado. É só aqui embaixo vai abrir um box, esse box está explicado direitinho como vocês devem proceder para fazer as doações, tá bom? E o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.